Hoje eu quero trazer para vocês um pouco do que o Neville Goddard aborda no seu livro O Segredo é a Emoção, usando o poder do subconsciente para manifestar a realidade. O capítulo 1, ele fala da lei da consciência e ele diz o seguinte: o mundo e todos dentro dele correspondem à consciência do homem objetificada. A consciência é a causa, bem como a substância de todo o mundo. Por isso, é a consciência que devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do método de se operar esta lei irá permitir-lhes realizar tudo o que desejam na vida. Armado com o conhecimento prático dessa lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única realidade não figurativa, mas de fato. Essa realidade pode, por uma questão de clareza, ser comparada a um fluxo que se divide em duas partes, o consciente e o subconsciente. A fim de operar de forma inteligente a lei da consciência, é necessário compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo. O subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito. O subconsciente é o reino da causa. Estes dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime estas ideias sobre o consciente. O subconsciente, por sua vez, recebe estas ideias e lhe dá forma e expressão. Por esta lei, primeiramente conceber uma ideia e então imprimir a ideia concebida sobre o subconsciente, todas as coisas evoluem fora da consciência. E sem esta sequência, nada pode ser feito. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto que o subconsciente expressa tudo o que sobre ele é impresso. O subconsciente não dá origem à ideia, mas aceita como verdadeiras aquelas que a mantêm consciente de serem sentidas como verdade, e de uma forma conhecida apenas por ele, objetifica as ideias aceitas. Portanto, por meio de seu poder de imaginar e sentir e sua liberdade para escolher a ideia que vai entreter, o homem possui controle sobre a criação. O controle do subconsciente é atingido por meio do controle de suas ideias e sentimentos. O mecanismo da criação está oculto nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Contempla sentimento como fatos existentes em si mesmo e, com base nessa hipótese, prossegue para dar-lhes expressão. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo segue um curso que se inicia com um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são imprimidas sobre o subconsciente por intermédio dos sentimentos. Nenhuma ideia pode ser impressa sobre o subconsciente até que esta seja sentida. Mais uma vez sentida, seja ela boa ou ruim, deve ser expressada. O sentimento é o primeiro e único meio pelo qual ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir sobre o subconsciente estados indesejáveis. Controlar os sentimentos não significa restringir ou suprimi-los,
mas sim ter disciplina de imaginar e entreter apenas sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle de sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável. Tampouco pense de forma favorável sobre o que é errado. Não se debruce sobre a imperfeição de si mesmo ou dos outros. Fazer isso é imprimir tais limitações sobre o seu subconsciente. O que você não quer que seja feito a você, não sinta que seja feito a outro. Esta é toda a lei de uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento gera uma impressão no subconsciente, e a menos que seja compensada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, deve ser expressado. Dentre dois sentimentos, o dominante é o que será expressado. Por exemplo, eu sou saudável, é um sentimento muito forte, mas não mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir eu vou é confessar que eu ainda não sou. Eu sou é mais forte do que eu não sou. O que você achar que é sempre dominará o que você sente, que gostaria de ser. Portanto, para ser real, o desejo deve ser sentido como um estado que já é, em vez de um estado que ainda não é. A sensação precede a manifestação e é a base sobre a qual toda manifestação repousa. Tenha cuidado com seus humores e sentimentos, pois há uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e o mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e ostenta a marca inconfundível de suas emoções predominantes. Perturbações emocionais, especialmente as emoções reprimidas, são causas de todas as doenças. Sentir intensamente algo errado, sem dar voz ou expressar esse sentimento, é o início da doença, tanto no corpo quanto no ambiente. Não entretenha o sentimento de arrependimento ou fracasso, pois frustrações ou desapego quanto a seus resultados resultam em doenças. Pense e sinta unicamente sobre o estado que você deseja realizar. Sentir a realidade do estado procurado e viver e agir com base nessa convicção é o caminho para todos os aparentes milagres. Todas as mudanças de expressão são traduzidas à tona por meio de uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexivo da operação do seu subconsciente, isto é, o controle de suas ideias e sentimentos. O acaso ou a sorte não é responsável pelas coisas que acontecem com você. Tampouco é o destino o autor da sua fortuna ou azar. Sua impressão subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente é não seletivo, é impessoal e não faz acepção de pessoas. O subconsciente não está preocupado com a veracidade ou a falsidade do seu sentimento. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como verdadeiro. Sentimento é o consentimento do subconsciente para com a verdade que é declarada como verdade. Devido a essa qualidade do subconsciente, não há nada impossível para o homem. O que quer que a mente do homem possa conceber e sentir como verdadeiro, o subconsciente pode e deve objetificar.
Seus sentimentos criam o padrão a partir do qual o mundo é formado. E uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar o que sobre ele foi imprimido. No momento em que recebe uma expressão, ele começa a trabalhar nas formas de sua expressão. Ele aceita o sentimento sobre ele impresso, o seu sentimento como um fato existente dentro de si mesmo e imediatamente ajusta-se para produzir o mundo externo, o objetivo, a correspondência exata desse sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas pelo homem. Ele as manifesta até o último detalhe, seja boas ou não. Para imprimir o subconsciente com um estado desejável, você deve assumir o sentimento que você teria, caso já tivesse obtido o seu desejo. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com ele próprio. A maneira como será expresso ou as dificuldades envolvidas não devem ser consideradas por você. Sentir um estado o imprime sobre o subconsciente. Portanto, se você insistir em dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, por sua natureza não seletiva, aceitará os sentimentos de dificuldades e obstáculos como o seu pedido e passará a reproduzi-lo em seu mundo. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe as ideias por meio dos sentimentos do homem. Ele nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dará forma. Portanto, o subconsciente sempre manifesta a ideia, na semelhança e forma do sentimento por meio do qual ele é recebido. Sentir um estado como sem esperança ou impossível é imprimir sobre o subconsciente a ideia de fracasso.